boa noite para você. Nossa vida está cada vez mais digital. Por um lado, é mais praticidade, já que quase tudo a gente consegue resolver com este aparelhinho aqui, um celular. Por outro lado, junto com todas essas facilidades, também cresceram os crimes nessa modalidade digital virtual. Durante a pandemia, por exemplo, esses delitos quase que triplicaram aqui no país. E é isso que o Entrevista Coletiva se propõe a discutir, com a presença hoje do advogado especializado em direito digital, o Alexandre Ateniense. Como vai, doutor? Bem-vindo, boa noite. Obrigado, um abraço, Lucas, falar com você. Presente também aqui no nosso programa, o nosso comentarista de política, o Orion Teixeira. Tudo bem, Orion? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Prazer, doutor Alexandre. Igualmente, Orion. E o nosso diretor de jornalismo, Murilo Rocha, também aqui conosco. Ei, Murilo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Orion. Boa noite, doutor Alexandre. Obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer. Doutor Alexandre, tem um ditado, ou na verdade um meme nas redes sociais que fala assim: o golpe tá aí, cai quem quer. E tem muita gente caindo, né? Eu queria que o senhor começasse falando, quando a gente pensa nesses delitos virtuais, digitais, se a gente consegue pensar em algum ranking aí do mais cometido ao talvez menos cometido. Acho que o mais cometido, sem dúvida alguma, é o estelionato. Todo mundo que quer praticar um golpe visa obter alguma vantagem financeira ilícita. E a partir dali, junta cacos de informação na internet para poder montar uma história, a gente chama isso de engenharia social, e passa para poder montar essa história e vai pressionando as vítimas para que elas possam acreditar numa uma história completamente inverídica, que não é normalmente verificada. Sim. No mundo presencial, e nessa pressão psicológica acaba dando certo. Mas aí quando a gente fala desse estelionato aí, por exemplo, a gente está incluindo também os crimes relacionados a Pix, por exemplo? Está tudo nesse balaio? Tudo nesse balaio. Tá. Nós temos a plataforma digital como ambiente onde se realiza, e genericamente falando, é qualquer tipo de tentativa que consume, que seja para poder conceder uma vantagem ilícita a alguém. E nesse top 3 ainda, aí tá, estelionato e uns outros dois para fechar esse... Sequestro de perfis, eu acho que está acontecendo muito essa situação, e, sobretudo, acesso não autorizado a sistemas para que possa obter informações e, a partir dessas informações, praticar golpes, se fazendo passar pela vítima. Pois é, doutor, o senhor falou desse golpe mais praticado, que é o estelionato, que geralmente conta com uma certa ingenuidade ou desconhecimento da vítima, né? A partir dessa engenharia social, essas histórias que eles inventam. Por exemplo, fala que sequestrou um parente, pede o depósito, né? Essa coisa toda. Agora, há casos um pouco mais complexos e que, às vezes, até pessoas que já têm um conhecimento, às vezes caem. Por exemplo, te mandam um link, ali uma mensagem, falando que é de um banco, por exemplo, que tem um problema na sua conta, para você entrar em contato, para você acessar um link que está ali, né? Às vezes usando realmente dados, informações daquele banco. E aí fica difícil também para o usuário, né? Às vezes não é só a ingenuidade, tem esse caso também que se monta um cenário que você entra num link ali acreditando se tratar de uma instituição séria e acaba tendo os dados roubados. Nesse caso, assim, como proceder? Sempre tentar verificar quem é seu interlocutor. Eu costumo dizer que a internet é um beco escuro onde você se comunica só com letras e números, nunca com a pessoa que se faz passar a ser. Então, você tem que sair dessa plataforma digital, tentar ligar para o seu gerente do banco, falar assim: vem cá, vocês estão fazendo contato comigo para isso, etc e tal. Ou alguém que, de repente, um amigo que te pede dinheiro emprestado. Você tem que ligar para ele e falar assim: você está pedindo dinheiro emprestado? Ou então, manda uma selfie aí agora para mim, para eu poder saber que você é realmente o titular desse perfil, que só essa fotinha que está aparecendo aqui no WhatsApp não me convence. Desconfiar sempre. Essa é a melhor solução. Mas, doutor Alexandre, os métodos estão cada vez mais sofisticados e até difíceis de serem detectados. É possível que um celular tenha sido invadido e o dono sequer saiba disso? Como evitar essas situações e prevenir? Existem situações, Orion, que com a ajuda de alguém da própria operadora, um ex-funcionário, um franqueado, que seja, é possível fazer com que haja a desabilitação, tornar inacessível o chip do titular da linha, e esse chip ser ativado através de um sistema que só a operadora tem, num outro aparelho, mas com a mesma linha de celular. Eu já tive casos de clientes que foram vítimas, inclusive políticos que estavam em campanha eleitoral, e que foram vítimas no sentido de que alguém queria plantar para ele um golpe de que iriam tentar fazer uma prova de uma doação de pessoa jurídica.
Então, sempre tem que ter um fator de ter um ser humano no meio dessa conversa. As máquinas, por si só, os sistemas podem cometer falhas, mas o que a gente chama do man in the middle, ou seja, o homem que está no meio, para poder facilitar, habilitar, desabilitar esses golpes, favorece isso que você falou, a dificuldade de fazer a identificação de fato de que aquilo ali se trata de um golpe. Existe algum sinal para isso? Posso detectar bateria ficou fraca, está lento o aparelho? Não, quando acontece uma situação desse tipo, normalmente a linha para de funcionar, a linha do real titular da conta. E ela passa a ser, ele fica totalmente sem contato, e aí, passado algumas horas, o golpista se faz passar por ele, consegue restaurar todos os dados do WhatsApp, por exemplo, se ele não usa um dispositivo de segurança que é o duplo fator de autenticação, e aí ele tem tudo na mão, ele tem todos os contatos, tem todas as conversas e começa a fazer essas abordagens, fazendo passar pela vítima. Doutor, agora como é que a gente pode pensar nessa responsabilização? Por exemplo, voltando ao caso do estelionato, a gente tem acompanhado, sobretudo a gente que usa muito a internet, casos de pessoas que têm contas digitais em bancos, cada vez mais comuns, inclusive essas contas, e por algum motivo ali no furto de um aparelho ou no descuido ali, no manuseio do celular, a pessoa perde o acesso à conta, aí o bandido, o golpista, entra no aplicativo, consegue fazer empréstimo, consegue fazer Pix, consegue fazer todo tipo de transferência. Aí, neste caso, tem como o usuário responsabilizar aquele banco digital, a fabricante do aparelho, por uma eventual brecha ali na segurança? Como correr atrás disso aí? Bom, ótima pergunta, Lucas, porque nós agora, já há 2 anos, estamos na vigência da Lei de Proteção de Dados. Isso. E é a primeira lei no Brasil onde há um artigo especificamente para tratar desse assunto. Ou seja, a partir de agora, qualquer empresa que seja controladora de dados pessoais é obrigada a comprovar que adota padrões de segurança da informação compatíveis com o serviço que presta. Portanto, todos esses exemplos que você narrou são factíveis. Sim. E ainda tem um outro, que é, de repente, um sujeito conseguir driblar o setor de antifraude de um banco digital, tendo obtido previamente um CPF, mas coloca na hora do cadastro da conta o seu endereço de e-mail. Então, ele consegue abrir uma conta, se fazendo passar por uma falha de checagem Sim. dessas credenciais e começa, inclusive, a ir para uma rede social tipo Instagram, oferecer eletrodomésticos, já com Pix, que ele conseguiu extrair dessa conta que ele abriu em nome da vítima, mas que toda a comunicação que recebe vai pelo e-mail do Pix que ele repassa para a vítima, para a vítima do golpe, né? Sim. Então, assim, agora com a Lei de Proteção de Dados Pessoais, nós estamos acompanhando diariamente diversos julgados que estão acontecendo nos tribunais, estão começando a aparecer as penalizações dos bancos, justamente por não cumprir a exigência da lei de adotar um mecanismo de antifraude muito mais robusto, que não exponha a vítima a esses riscos que são muito penosos, né? Eu já tenho casos, por exemplo, de um cliente que já conseguiu, que foi vítima de um desfalque, de uma transferência não autorizada de mais de R$1 milhão, R$1.200.000. Nem tem esse dinheiro. Entendeu? Ele só usava nem para o sistema de home bank, ele usava só para poder fazer aplicações, etc. Então, veja, nesse caso específico, mesmo não usando nenhuma transação de home banking, o fraudador conseguiu, através da linha de celular, fazer a validação do cadastro, das credenciais do banco, abrir uma conta e começou a fazer. Mas aí, para orientar o nosso telespectador, aconteceu um problema com a conta digital, seja com R$1 milhão ou R$1.000 que seja. Sim. Busca-se a Polícia Civil, tem que registrar um boletim de ocorrência, isso pode ser feito também virtualmente? Veja, a regra básica é a seguinte: quanto mais rápido você agir, mais chance você tem de mostrar a sua boa-fé e de estancar a fraude. Então, fazer boletim de ocorrência online é uma boa, sim. Você pode fazer isso inclusive online, mas não espere que a partir desse boletim alguma medida proativa vai ser tomada. É apenas para gerar dados estatísticos e formalizar o evento. Como qualquer medida
depois do Marco Civil da Internet, depende de autorização judicial para quebrar sigilo, revelar dados, etc., fazer mapeamento, identificação de autoria através da operadora de telefonia, procure um advogado. Mas um ponto ainda mais importante é não apague as provas. Tem várias pessoas que, incrível, eles, sob o impacto, ficam até constrangidas com isso, resolvem apagar todos os registros que acabaram sendo o meio de causar essa fraude. E isso, para quem vai investigar como nós uma autoria ou punir o infrator, melhor seria que não tivesse acontecido. Agora, doutor Alexandre, um dos problemas aí que o senhor falou dessa questão da impessoalidade do meio digital acontece também na hora da queixa. O senhor falou da Polícia Civil, que você registra o BO e às vezes não acontece nada, mas também quando você reclama com essas empresas. Por exemplo, você teve um perfil lá capturado lá no Instagram, ou então você teve um número clonado lá no WhatsApp. Você entra em contato com essas empresas, você não fala com ninguém, você fala com a empresa, mas assim, e às vezes demora uma semana, um mês para você ter alguma medida ali, ter o perfil bloqueado, alguma coisa do tipo. Há ações contra essas empresas e elas são efetivas também? Sim, Murilo. Esse é um outro ponto muito importante que você destacou, que também foi objeto de aprimoramento com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Porque o foco é que há tratamento de dados pessoais em qualquer um desses golpes. E a lei agora exige que qualquer empresa que seja controladora de dados tenha que ter um canal de comunicação e tenha que dar respostas breves, não fixa número de dias. Então, suponhamos que você foi vítima de uma transferência não autorizada na sua conta. Você deve se dirigir ao banco e dizer o seguinte: eu quero saber quais são os meus dados pessoais que vocês têm, eu quero saber as informações que das minhas transações, e eles são obrigados a fazer essa prestação de contas imediatamente. Isso funciona? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes não na brevidade que a gente gostaria. Eu acho sempre necessário tentar a solução extrajudicial, mas com um limite de tempo. Nada mais do que 3, 4 dias. Se isso não surtiu o resultado e o banco não cumpriu a sua obrigação, aí é o caso de entrar com a medida judicial para poder ter a ordem judicial para obrigá-los. Bom, a entrevista coletiva está indo para a sua pausa. Super rapidinho, a gente volta já já. De volta com a entrevista coletiva que hoje fala sobre os crimes digitais em alta aqui no país. Nosso convidado é o advogado especializado no direito digital, o Alexandre Anteniense, e passa na bola para o Orion nessa abertura de bloco. Doutor Alexandre, você avalia o acesso de jovens a jogos eletrônicos violentos que naturalizam agressões, mortes. Isso pode influenciar na vida real, nas escolas, por exemplo? Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, Orion. Nós temos em diversos países uma legislação muito mais severa do que acontece no Brasil. No Brasil é apenas uma restrição quanto à impropriedade de determinados jogos de violência para uma determinada faixa de idade de jovens. Já em países mais avançados, nós temos a obrigação dos pais limitarem o acesso dos jovens quanto ao uso desses games. E nós precisamos melhorar nisso, porque já temos vários casos concretos de menores que não foram, digamos assim, controlados pelos pais de forma adequada para evitar um tempo em demasia para a prática desses jogos, e com isso os resultados não foram nada bons. Doutor Alexandre, queria mudar um pouco de assunto. Nós estamos aí há uma semana das eleições e a gente sabe que as eleições também são um campo fértil aí para crimes digitais, né? Campanha 2018 foi muito marcada por essas envio de mensagens em massa e contendo fake news, informações falsas, né? Como é que o senhor está analisando isso nessa eleição? O TSE, a Justiça Eleitoral Brasileira, conseguiu de alguma forma frear esses crimes e qual o tipo que ocorre, que o senhor já constatou nessa eleição? Quais são os tipos de infrações mais comuns? Bom, Murilo, é importante destacar que o TSE, na eleição de 2018, de certa forma, dormiu no ponto, porque poderia já ter realizado o que veio acontecer só agora para as eleições de 2022, porque não imaginava o alcance dos golpes que poderiam ser feitos, sobretudo focado em fake news. Então, o que aconteceu de diferente? No final do ano passado, quando nós tivemos a regulamentação das eleições de 2022, ato contínuo,
o TSE procurou todas as grandes plataformas digitais e estabeleceram acordos operacionais para que houvesse um aperfeiçoamento dos mecanismos de controle. Ou seja, Facebook, Google, Twitter passaram a ser conscientizados de uma maneira diferente. Antes, a defesa deles era o seguinte: a sua empresa situada nos Estados Unidos, na Califórnia, nem sempre eu vou cumprir essas ordens nessa urgência. E no direito eleitoral, as ordens judiciais têm que ser cumpridas em minutos. E agora mudaram de ideia, inclusive chegando a adotar uma postura de eles mesmos fazerem um autocontrole no YouTube, no Twitter, e eles mesmos já deletarem perfis fakes ou que violam a lei eleitoral. Então, esse foi o grande avanço. Então, não vou dizer que acabou com os crimes, mitigou. Então, hoje, por exemplo, embora nós já tenhamos um caso concreto de um deputado federal de São Paulo que foi penalizado porque estava fazendo disparo em massa, não está sendo nem de longe na proporção que foi na eleição presidencial de 2018. Parece que todo mundo hoje já está mais vigilante e já está, inclusive, também mais ciente de que, como você bem disse, as redes sociais é um campo fértil para poder essas punições, difundir. Elas acompanham esse rigor aí, assim, ou vale a pena infringir, né, a lei eleitoral? E ganhar a eleição? Exatamente. Eu não gostaria de responder o que eu vou falar, mas as penalidades são ridículas e até estimulam a impunidade. Por exemplo, quais Olha, nós temos esse caso que eu mencionei, que a punição foi de R$5.000 para o candidato e R$5.000 para a agência digital que fez o disparo em massa. Quer dizer, se a gente for analisar só pelo lado financeiro, é ridículo. Sim. Agora, tem um outro lado, né, que é a questão da reputação, porque um assunto desse vaza para a mídia e a pessoa fica associada à sua imagem em relação a isso. Agora, o que isso pode impactar em termos de voto, não sabemos. Muitas vezes não chega a ser tão grande assim. Alguns avanços e retrocessos, porque a compatibilização das resoluções do próprio Tribunal Superior Eleitoral com essa nova lei geral de proteção de dados diminuiu um pouco a transparência. O interesse público ficou afetado quando não é mais autorizado a divulgar os bens dos candidatos. Houve um momento, Orion, que o ministro Fachin realmente quis cercear um pouco o acesso à informação do patrimônio dos candidatos, mas já na primeira semana em que o ministro Alexandre Moraes tomou posse, ele disse que teria que abrir um pouco mais, ou seja, não está sendo exposto o que a gente chama de dados pessoais sensíveis. São dados que podem ser utilizados para poder discriminar ou praticar algum ilícito contra essas pessoas. Então, houve uma mudança. E esses dados hoje são acessados com mais clareza do que era no final da gestão do ministro Fachin. Doutor, é um desafio muito grande, como a gente está falando nesse contexto de eleições, não só aqui no Brasil, mas também no Brasil, porque a gente está no ano eleitoral. Mas imagino que internacionalmente os governos também têm essa dificuldade. Tem algum bom exemplo que vem de fora nessa busca, nessa tentativa de se controlar as fake news, por exemplo, ligadas às eleições e também nessas punições que são impostas? Olha, Lucas, eu acho que até agora nós só temos maus exemplos que geraram um aprendizado para que a gente fique com mecanismos de controle melhor. Né? Então, quem assistiu, por exemplo, ao filme Privacidade Hackeada, que conta a história da Cambridge Analytica, que tinha 43 referências de 80% do eleitorado americano, algo assim, que trabalhou diretamente na defesa da causa do Brexit, mostrou a potencialidade que o tratamento de dados pessoais pode definir o destino da nação. Sim. Então, aquilo dali foi um alerta. Né? Nós tivemos que, certamente, isso influenciou a nossa lei eleitoral para essa campanha de 2022. Então, nós ainda estamos no momento que os erros ou os golpes, as crises têm gerado esse aprendizado para a gente. Agora, uma coisa é certa, a legislação sempre vai estar a reboque do próximo golpe que vai surgir nas plataformas digitais. Embora o TSE é o tribunal brasileiro, a área eleitoral, mais avançada em termos de regulamentar as plataformas digitais. Agora, doutor, tem uma tecnologia aí conhecida mundialmente como deepfake, né? Seria uma mentira profunda, assim, que ela usa imagens reais para produzir fatos falsos, né? Recentemente no Brasil teve usando os apresentadores do Jornal Nacional para divulgar uma falsa pesquisa, mas, né, até a boca, o movimento da boca e tal.
esse tipo de crime, ele está tipificado ou ele entra de forma genérica como uma fake news? Ele é manipulação do instrumento de comunicação. Então, ele é tipificado pela lei eleitoral, ele é punível, não só no aspecto eleitoral, mas também no aspecto criminal. Vejo isso como possibilidade. A dificuldade do deepfake é você fazer a identificação de autoria, de quem é que estava por trás daquela edição que fez aquele trabalho, né? E isso é uma situação extremamente casuística que a gente tem que analisar. Talvez das fake news também que circulam nas redes, né? É muito difícil chegar na origem, né? É muito difícil chegar na origem, mas muitas vezes é possível identificar que há um disparo em massa, que se beneficia só um determinado candidato. Hoje nós temos, já há vários anos nós temos uma ouvidoria em cada Tribunal Regional Eleitoral para que o próprio eleitor possa fazer a autodenúncia em relação a situações de ser abordado por uma pessoa, por um candidato que ele nunca teve nenhum relacionamento, que está fazendo disparo em massa. Então, os mecanismos têm sido aperfeiçoados. E eu quero dizer que tudo que se faz no digital deixa muito mais rastreabilidade. E se deixa rastreabilidade, haverá punibilidade também. Doutor Alexandre, as regras eleitorais mudam a cada nova eleição, seja por aperfeiçoamento até instabilidade. Quais são os direitos que o eleitor precisa conhecer para se defender e onde se defender? Para evitar, por exemplo, até o acesso a um site, ele corre o risco de assédio e discriminação. É verdade, Orion. É muito interessante que eu acompanho essa legislação há uns 20 anos, mais ou menos. E, inicialmente, o TSE queria simplesmente ignorar a internet. Eu achava que ainda não aconteceriam problemas. Aí, de uns tempos para cá, resolveram enfrentar o problema e criar uma série de regulamentações, de limites quanto ao uso da plataforma digital para fazer campanha. Os titulares, no caso, os eleitores, eles têm direito agora sobre seus dados pessoais. Então, se por acaso algum candidato está fazendo uma abordagem para ele, usando seus dados pessoais, no qual ele não deu consentimento, ele já pode denunciar no canal do TRE. E com isso, então, haver a punição do candidato em relação a isso. A questão é que os eleitores ainda não conhecem a abrangência dos seus direitos, embora os mecanismos, tanto legais quanto operacionais, já estejam completamente ativos. O senhor falou sobre a multa, que seria irrisória. Há riscos de inelegibilidade em caso de atividade de marketing não autorizada, por exemplo? Sim. Se por acaso existe alguma prova de manipulação de um meio de comunicação, isso pode causar inelegibilidade por 8 anos. O senhor falou dessa rastreabilidade que está muito melhor hoje em dia, mas ainda assim parece que quem dissemina ali uma fake news, seja ela de menor potencial ou uma deepfake tão bem produzida, faz isso já sabendo que vai valer a pena, vamos colocar assim, né? Porque caiu na internet, vira igual um rastilho de pólvora, né? Então, assim, por mais que se derrube ali a conta que fez o disparo em massa ou começou aquele disparo, aquilo já se propagou de tal maneira que fica difícil depois de reverter o dano. Eu costumo dizer para os clientes que me procuram, que dizem assim, bom, você me promete que você vai tirar todo o conteúdo daquela foto que saiu? Eu falei, você já viu tirar cloro de piscina? Não tem jeito. Então, nesse caso especificamente, eu acho que é importante as pessoas conhecerem os seus direitos, sabe? E sobretudo, agirem rápido, denunciarem rápido. A justiça eleitoral é uma justiça rápida, célere, porque se não fosse assim, não teria como fazer com que as medidas efetivamente fossem tomadas. Doutor, uma outra questão é sobre hoje todos os políticos têm perfis em redes sociais. E às vezes, praticamente, eles despacham, às vezes, decretos ali por rede social. Eu queria saber qual é o efeito de uma publicação em rede social. Aquela pessoa ali, aquele perfil da rede social, enquanto um governante, tem efeito de um discurso feito, de uma medida, é a mesma coisa de um diário oficial ali, porque hoje eles praticamente, eles fazem os anúncios, as medidas, as obras, até discussões e tal. Qual que é o efeito daquelas postagens em rede social? Olha, vou te explicar de uma maneira muito simples, Murilo. Nós temos hoje, quando acontece um fato como esse que você narrou, imagine o Trump chegando ali e soltando os tweets da época. Exato. E, inclusive, é bom lembrar que ele está banido ainda, né, das redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook. O que ele quer naquele momento é ser julgado pelo tribunal da internet.
Então, ele quer tirar um termômetro se, de repente, numa fala, numa declaração que ele faz, o tribunal da internet vai estar a seu favor. Isso é mais importante para ele do que uma decisão do tribunal eleitoral condenando alguma coisa em relação a isso. Não mudou nada em relação à formalidade, em relação aos decretos, às leis. E isso continua sendo o nosso diário oficial, que é todo na plataforma digital. Mas a estratégia de um candidato ao querer, de repente, romper limites, barreiras, em termos de até exceder na liberdade de expressão, é tudo para poder ser julgado positivamente pelo Mas ele Tribunal pode ser da Internet. responsabilizado. Claro. Por tudo aquilo que ele posta. Evidente, evidente. Eu costumo dizer que a internet é uma extensão da vida presencial. Tudo que acontece na vida presencial se repete na plataforma digital, apenas com uma diferença. Tudo que acontece na plataforma digital é potencialmente maior, para o bem ou para o mal. Nós não podemos encarar que isso ali seja um mundo à parte. Pelo contrário, as leis do mundo presencial são plenamente aplicáveis nas plataformas digitais. Olha, a entrevista coletiva está terminando por aqui, agradecendo a presença do Dr. Alexandre, que gentilmente veio aqui aos nossos estúdios. Muito obrigado, até uma próxima, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim foi muito bom falar nessa semana final de eleições. Verdade. Sobre um tema e, sobretudo, despertar os eleitores quanto aos seus direitos, porque a qualquer momento eles podem denunciar e os canais são muito ativos para essa finalidade. Muito obrigado pelo convite a todos. Super importante o debate. Orion, obrigado, viu? Foi um prazer. Boa noite a todos. Boa noite. E Murilo? Boa noite a todos. Agradecer mais uma vez, doutor Alexandre. Obrigado. E, claro, a gente agradece a você que acompanhou até aqui o nosso programa. Para rever esta edição e também os demais conteúdos do nosso jornalismo e esporte, incluindo aí o material da Rádio Band News FM, você pode entrar na nossa página no YouTube. É só buscar lá pelo nosso perfil, o Band Minas. Para você, uma boa semana e até a próxima.